Oi, pessoal! Já pararam para pensar que um simples conjunto de números pode, de verdade, salvar vidas? Pois é, nesta análise a gente vai explorar como ferramentas estatísticas, que parecem básicas, nos ajudam a desvendar as histórias por trás dos dados de saúde. E o mais importante, a tomar ações que podem transformar comunidades. Fiquem por aqui para descobrir todo o poder da bioestatística na prática. Bora lá então. Nossa jornada vai desde os princípios da epidemiologia até uns exemplos bem reais, sabe? De como os dados mostram desde a anatomia de um surto até as desigualdades que ficam escondidas nas cidades. Vamos ver como tudo isso se conecta. Antes de a gente abrir nossa caixa de ferramentas estatísticas, é fundamental entender o propósito por trás disso tudo. A epidemiologia, gente, não é só sobre números, é sobre transformar conhecimento em ação para proteger a saúde de todo mundo. Olha, o ponto central aqui é que a epidemiologia vai muito além de só contar quem está doente. Ela investiga por que certas comunidades são mais afetadas, sabe? Ela conecta coisas como renda e acesso à saúde com os resultados que a gente vê. É tudo sobre entender as causas mais profundas para poder agir onde realmente importa. Certo, agora sim, vamos abrir a nossa caixa de ferramentas. A primeira pergunta que a gente sempre faz quando olha para um monte de dados de saúde é: qual é o valor que representa melhor esse grupo? Vamos descobrir. Pensem nessas medidas como as nossas primeiras lentes de aumento. Com elas, a gente consegue ter uma ideia mais geral da saúde de uma população. Por exemplo, a frequência com que o pessoal procura um posto de saúde. Vamos imaginar que a gente está num posto de saúde analisando os dados de alguns pacientes. Cada número que está aí na tela é o total de consultas que uma pessoa fez no último ano. Tá, mas o que esses números realmente nos dizem? Olha só que interessante. A média de visitas deu 5,1. Mas a maioria das pessoas, que é a moda, e o valor que está bem no centro da fila, a mediana, os dois dão 4. Essa diferença é uma pista importantíssima. Ela está dizendo para a gente que alguns poucos pacientes com muitas consultas estão puxando a média lá para cima. E aqui a gente consegue ver a história toda. Aquele paciente com 12 consultas é o que a gente chama de outlier, um ponto fora da curva, e ele acaba distorcendo a média. Isso mostra uma coisa fundamental. Para entender a realidade da saúde de uma comunidade, nunca, mas nunca mesmo, dá para confiar em um número só. Achar o centro é só o começo da história. Agora, a gente precisa saber se os dados estão todos juntinhos, concentrados, ou se eles estão muito espalhados. Isso é o que a gente chama de variabilidade, e ela conta uma parte crucial da história. Dá para pensar nisso como uma diferença entre uma sala de aula onde todos os alunos têm notas bem parecidas, sabe? Um grupo homogêneo. E outra sala onde as notas vão de muito baixas a muito altas. Um grupo super heterogêneo. Essas ferramentas ajudam a gente a medir exatamente essa diferença. Agora, deem uma olhada nesses dois grupos de pacientes. À primeira vista, sei lá, eles podem até parecer parecidos, com médias próximas, mas um olhar um pouquinho mais atento vai revelar histórias de saúde completamente diferentes. Vamos ver o porquê. O mais incrível desses gráficos de box plot é como eles revelam a história de forma instantânea. Vejam como a caixa do grupo B é bem mais longa. Isso já mostra pra gente, sem precisar fazer cálculo nenhum, que os níveis de glicemia nesse grupo são muito mais variados. Exato. O grupo A é muito mais previsível, o que pode até facilitar o tratamento. Agora, o grupo B, esse é um desafio bem maior. Com pacientes que vão desde o saudável até o pré-diabético, o médico precisa de abordagens muito mais personalizadas. Essa variabilidade é uma informação vital. Ok, vamos agora aplicar tudo o que a gente aprendeu a um cenário de altíssima pressão. A luta contra um surto de doença infecciosa, onde cada hora literalmente conta. Como é que os epidemiologistas transformam uma lista fria de números de casos em um plano de ação? Eles criam uma narrativa visual, uma história que mostra o avanço da doença e ajuda a prever os próximos passos dela. Aqui estão os números brutos de um surto dia após dia. Parece só uma lista, né? Mas, acreditem, escondido nesses dados tem um padrão que pode nos dizer exatamente como e quando agir. E aí, quando a gente coloca esses números num gráfico, a história se revela. A gente vê a tal curva epidêmica. Esse pico bem forte no sexto dia sugere uma fonte comum de infecção. Talvez um evento ou um alimento contaminado. Essa informação é ouro puro para as autoridades de saúde, que podem agir rapidinho para controlar a fonte. E para fechar, vamos usar as nossas ferramentas estatísticas como uma espécie de raio-x para revelar algo que muitas vezes é invisível a olho nu: as desigualdades na saúde entre diferentes comunidades. Imagina que a gente coletou dados do Índice de Massa Corporal, o famoso IMC, em 2 bairros.
No bairro X, os resultados são bem uniformes, estão vendo? Mas no bairro Y, a situação é muito, mas muito mais complexa. E o gráfico escancara essa disparidade de um jeito chocante. A variação enorme no bairro Y não é só um dado estatístico, é um retrato da desigualdade. Mostra que o acesso a uma alimentação saudável é claramente diferente, o que acaba gerando problemas de saúde nos dois extremos, desnutrição e obesidade. Esses dados, gente, não são só números num relatório. Eles são a prova de que a gente precisa de políticas públicas direcionadas. Coisas como programas de nutrição, mais acesso a espaços de lazer, tudo para reduzir essa perigosa lacuna na saúde. O ponto principal é este. A bioestatística nos dá a capacidade de ler as histórias que os números contam. E ao entender essas histórias, a gente ganha o poder de reescrever o futuro, criando comunidades mais saudáveis e mais justas para todo mundo. Fica a pergunta, né? Que histórias os dados da sua comunidade poderiam revelar?